gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Saúde, eu sempre falo para a dona de casa porque ela é uma figura muito importante. A dona de casa, ela é o sustentáculo da família. E, em consequência, é o sustentáculo da nação, porque não existe nação sem família. A base de uma nação é a família. É isso? Um abraço para a senhora, paz e alegria. Patrícia Joe, bom dia! Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoada quinta-feira para todos vocês, não é mesmo, Assi? Pois é, Patrícia. E uma quinta-feira com notícia muito alvissareira. É? Né? Qual que é a notícia na aí? economia. A taxa Selic. É bom até para a dona de casa saber o que é taxa Selic, né? Taxa Selic é uma taxa do governo, que o governo estipula para, naturalmente, vender seus papéis. Exatamente. Esta taxa, lá no governo Fernando Henrique, chegou de 45% ao ano. 45%, você imagina que um banco que aplicasse 10 bilhões de reais numa taxa dessa por ano, sabe quanto que ele ganhava de lucro? Quanto? 4 bilhões e meio num ano. Ô, maravilha, hein? Então, quer dizer... Superfaturava aí o seu a patrimônio. todo mundo. Então, por isso que os bancos tiveram, assim, lucros exorbitantes, né? Porque eles aplicavam na taxa do governo. E o governo fazia isso para evitar a inflação, para segurar a inflação, não é? Então, até agora no governo Dilma Rousseff, a taxa Selic estava, né, numa base de 13, 14 e tal, e ela começou a baixar já no governo Temer, né? E agora chega a 2,25%. Sabe o que isso significa? Significa que acabou a especulação financeira. Porque antigamente o cara ficava com muito dinheiro, ele punha na aplicação do governo, ganhava muito dinheiro. Tinha liberdade financeira. E o que acontecia com o governo? Chegava lá no final do ano, o governo tinha que pagar juros exorbitantes. Então, por isso que o governo tinha que pagar, às vezes, cerca de 500, 600 bilhões por ano de juros da dívida que ele contraía. Então, agora a dívida do governo, né, eu tenho a plena certeza que, continuando com isso, daqui uns 2, 3 anos, a dívida do governo vai cair muito. Vai cair. Porque ninguém vai querer comprar papel para ganhar 2,5% por ano. O custo do dinheiro, não é mesmo, Cirantão? É verdade. Então, para você, dona de casa, Patrícia Joe, Cirantão, o que eu tenho a ver com essa tal de Selic aí, né? Pois é. Tem tudo a ver. É a taxa básica de juros, é ela que regula aí o pãozinho que você compra, a gasolina que você abastece o seu carro, ou até mesmo não tem carro, pega um transporte público. E, inclusive, eu quero lembrar às pessoas o seguinte: esta é a taxa básica de juros que o governo paga. Agora, os bancos particulares estão aí 7%, 8% ao mês, o que dá mais de 100% ao ano. Ainda é uma taxa muito alta. Eu fico lembrando que nos Estados Unidos, eu lembro que eu tinha um parente que morava nos Estados Unidos, e ele recebia um cheque do banco, onde ele tinha negócios, ele recebia um cheque dizendo assim: você pode ficar com esse cheque se você quiser, só assiná-lo, né? Assiná-lo Um cheque em branco. Um cheque de X, por exemplo, um cheque de 7 mil dólares. Você tem um empréstimo de 7 mil dólares, mandava o cheque. Só que o cara tinha que depositar o cheque, né? Lá na conta, ele depositava o cheque na conta e ficava com ele. E pagar 1% de juros ao ano. E o banco te emprestava, porque você era correntista do banco. É como se hoje o banco que a gente está aqui trabalhando com eles, dissesse assim: eu vou te emprestar 10 mil reais para você pagar 2,5% ao ano. Não? Claro. E tem também, Cirantão, toda uma perspectiva também dos analistas do mercado com relação a essa taxa. Vamos pôr 2,25%. Se o banco te empresta 10 mil, se essa fosse a taxa feita pelos bancos
de 2,025%, né? Um empréstimo de, vamos pôr, de R$1.000. Um empréstimo de R$1.000, né? 10% de R$1.000 é R$100. 1% é R$10. Então, você pagaria R$10, R$20, 2,25, R$20 e 25 centavos de juros por ano. Aí qualquer um ia comprar, ia pegar empréstimo. Aí a economia ia girar porque as pessoas iam pegar dinheiro no banco para tocar os seus negócios. Vale lembrar, Cirantão, que essa taxa... Só que tem que não é assim. Nos bancos particulares não é assim. Nem na Caixa, nem no Banco do Brasil. Ela é definida por uma comissão do Banco Central, né? Então tem toda aí uma perspectiva também dos analistas econômicos e financeiros. E a próxima reunião agora será em agosto. 4 ou 5 de agosto. Então, deve ir para 2% ao ano. É a primeira vez na história que eu conheço, que eu acompanho a economia desde que criaram essa taxa Selic, é a primeira vez que uma taxa chega num patamar desse, né? Fico me lembrando aqui de uma figura que não existe mais, do nosso ex-vice-presidente da República, Zé Alencar, que brigava pelos juros altos, né? Ele que era um homem de negócios, de empresas, etc. Tal. Os juros eram muito altos, porque... Por que ele reclamava? Porque as grandes empresas trabalham com redesconto nos bancos. Então, você, por exemplo, coloca o título no banco e recebe esse título. Depois que você coloca no banco, você recebe esse título. Né? E você paga juros desse título. Né? Então, ele reclamava disso, que os grandes empresários reclamavam. Né? Quem ganhava eram os bancos. Aliás, uma coisa tão interessante que teve um empresário brasileiro que ele achava que os bancos estavam ganhando tanto e ele ganhava muito pouco como empresário, com grandes indústrias no Brasil, que foi o Grupo Votorantim, do Antônio Hermílio de Moraes. Né? Ele criou um banco, o BV, acho que é BV Banco, sei lá como é que chama. Ele criou o próprio banco, né? O Votorantim. Ele criou um banco, você, aí também vou ganhar dinheiro, porque só quem ganha dinheiro é banco. Tem que ser banqueiro, né? Vamos cantar aquela música? Canta, sim. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, há mais de 80 anos no mercado. Olha aqui, você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Pílulas de Lucem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia. Tem participações aqui. A Ana Paula, é do bairro Floresta, ela está falando, olha, gente, que bom que a taxa Selic está baixa. Vou precisar usar meu cheque especial. Na verdade, a gente lembra o seguinte... Mas aí, como é que ela chama? Ana Paula. Ana Paula. Para você usar o cheque especial, os juros devem estar 300% ao ano. Não é? Essa é a taxa do governo. Todo mundo tinha que praticar uma taxa mais baixa, só que tem que eles não baixam, não. Tá? Eles têm um tal de spread bancário. Eles criaram aí um spread. Não, isso é um spread. Criaram essa spread bancário. O que é o spread? O banco cobra uma taxa muito alta para compensar aquele que não paga. Aí criaram esse spread. Então, quer dizer, a gente que quer andar em dia... Eu, por exemplo... Eu não compro nada no fiado, porque, tudo à vista, né? Tudo à vista, infelizmente. No dinheiro. Agora, olha só, a Paula está dizendo o seguinte, muito bem lembrado, Patrícia Joe, a respeito do pãozinho. Nós temos o trigo, que nós exportamos também bastante trigo. Nós temos vários... Nós importamos, né? Ela pôs exportamos. Importamos Mas, na verdade, nós importamos. Importamos o trigo. Nós já produzimos trigo no Brasil. Aqui no Alto Paranaíba já tem fazendas aqui com trigo. Tem trigo no sul do país. Devagarinho nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Aliás, o agronegócio brasileiro, a gente tem muito orgulho dele. Porque se não fosse o agronegócio, porque nós exportamos café. Exportamos soja, exportamos milho, né? E agora, se Deus quiser, quem sabe, nós hoje já temos uma grande produção de vinho, de uva, não é verdade? Quer dizer, as importações brasileiras estão caindo, né? Daqui um dia, se Deus quiser, nós vamos, né, ser autossuficiente em trigo no Brasil. Você falou em café, falou em uva. Hora do almoço, hein? Deu aquela fome. Eu quero saber de vocês. Quantas vezes vocês mastigam um alimento? Você, Cirantão, mastiga muito? Eu
tento mastigar até ontem, né, viu? Depois que a gente ficou sabendo que quantas vezes tem que mastigar, eu comecei a mastigar, mas eu chego em 20 por aí, 15. Você 15 começou a vezes. contar? Comecei a contar. Pois então, um estudo da Universidade de Osaka revela o seguinte: o ideal mesmo são 32 vezes. Mas quem fala isso não sou eu, é a doutora, a médica Ellen Camargos. Ela que é nutróloga, é clínica também. Doutora Ellen, fala comigo, doutora Ellen. Bom dia, pessoal! Você já prestou atenção na sua mastigação? Quantas vezes você mastiga antes de engolir? Pois bem, o recomendado é que a gente mastigue os alimentos em média 32 vezes, jogando o alimento de um lado para o outro, com os lábios bem fechados, até que não sejamos mais capazes de determinar que tipo de alimento que está na nossa boca. A mastigação adequada auxilia na digestão, triturando os alimentos em pedaços menores e dando menos trabalho para o estômago, facilitando a absorção de nutrientes no intestino. Além disso, fortalece a musculatura da face, deixando o rosto mais harmônico. Estimula a produção do hormônio da saciedade, a leptina, que demora em média 20 minutos para ser secretada após iniciar a mastigação. Além de você apreciar a textura e o gosto do alimento, vai ter tempo para o seu cérebro perceber que tem alimento no estômago e sinalizar que você está satisfeito, auxiliando assim na perda de peso. Vou deixar algumas dicas para uma boa mastigação. Deixe os talheres de lado sempre que você for introduzir alimento na boca, dando o tempo necessário para mastigar bem e só depois pegue os talheres de volta. Desligue a TV, o telefone, o tablet para se concentrar e não comer de forma compulsiva. Coloque sempre pouco alimento na boca de cada vez. Use um prato menor ou talheres menores, que isso vai dar a impressão de que você está comendo mais. Inicialmente, conte 32 mastigações. Com o tempo, isso vai se tornar automático. Pois é, e quando se mastiga muito, você come pouco. E ajuda na digestão, E ajuda né? na digestão, Gostaram aí da doutora Ellen? Podem acessar o perfil dela no Instagram, é o @doutora.ellen_camargos. É verdade. Acessem lá, ela é gastroenterologista também, Eu tem fico muita me lembrando informação. que antigamente, né, a gente garoto, né, a mãe punha um pedacinho de carne no prato para você e você comia aquela carninha, mastigava para ficar com aquele gosto da carninha, porque a carne era pouca. Era pouco. Você sabe que lá em E casa... por isso que a gente vivia bem. Não era ninguém gordo. Era um limite, Era né? um limite, né? Lá em casa somos 3 filhos. E aí minha mãe, quando colocava ali o bife pra gente, mãe, mas o de fulano tá maior do que o meu e tal. Aí um dia ela, bem nervosa, falou, não tenho fita métrica não, vocês querem que vão medir o bife? Mas era um palmo de mão, né? É isso era aí. isso aqui assim. Vou cantar aquela musiquinha para vocês. Lembra? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, para dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Gente, o Fabrício Queiroz, aquele assessor do deputado, então deputado, hoje senador, Flávio Bolsonaro, foi preso em São Paulo. Daqui a pouco a gente fala alguma coisa sobre isso.